Pronto, já voltamos. Eu quero aproveitar, que eu aproveitei nesse intervalo, já li algumas perguntas, eu quero mandar os parabéns para o Tiago Sampaio Martins, é aniversário dele hoje, então a gente dedica o programa para você, Tiago. E vai sim ganhar um brinde exclusivo de aniversário, não vai? Vai, o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar, não, eu vou mandar um brinde surpresa. É igual, um brinde surpresa? É igual na semana passada, que eu ganhei um presente, não mostrei o que era, choveu de e-mail depois, ela entupiu minha caixa de e-mail. Mas você não contou? Eu não posso contar, tem coisa assim que na TV a gente não revela, entendeu? Falando isso, deixa eu aproveitar para mostrar o seu livro, que eu não mostrei semana passada, aqui, As Lições de Paulo Freire. A gente fez o lançamento dele há umas 2 semanas atrás. Quem quiser pode pedir pelo meu e-mail, vou pedir para o Fernando colocar meu endereço aí, é fghi29@gmail.com. Se quiser o livro, fala que assistiu Hora da Coruja, eu faço um preço bem especial. Se bem que está em todas as livrarias, já está chegando, né? Exato. O sábio Henrique disse uma frase do Wittgenstein, que o jornalismo é uma linguagem aberta. O que ele quis dizer com isso? A linguagem aberta em filosofia é um termo técnico, tem linguagens fechadas e linguagem aberta, é um termo técnico, né? E aí você precisa entrar numa questão de lógica para entender. Mas em termos assim, bastante populares, né? A ideia básica, não o que é o seguinte, o jogo de linguagem, os jogos de linguagem do jornalismo são múltiplos, são variadíssimos, né? Por quê? Porque ele não está restrito a um campo só. Então, ele é aberto nesse sentido, né? Essa é a ideia básica. A questão técnica envolve mais coisas. Porque, por exemplo, se você é um jogador de xadrez, né, então o jogo de linguagem que você usa para falar do xadrez é fechado, né? Tem aqueles termos, aquele número de termos. A mesma coisa para a série de atividades. Por exemplo, se eu sou um físico, o jogo de linguagem da física também é fechado. Agora, o jogo de linguagem do jornalismo, como ele tem todos os objetos da vida são objetos dele, né? Ele trabalha com um jogo de linguagem quase que universal. Na verdade, ele trabalha com a mesma linguagem popular, só que num plano de elaboração um pouco mais sofisticado, que é a chamada língua culta, né? Então, nesse sentido que ele é aberto. Isso não é o que o Wittgenstein quis dizer. Isso é a ideia básica que está envolvida com a noção de linguagem fechada e linguagem aberta. Sabe que uma dúvida que eu sempre tenho é saber se o jornal deve ser um formador de opinião ou um informador. Ou seja, ao ler um jornal, eu devo me informar com a notícia, ou ao ler um jornal, ler uma crítica de algum jornalista, eu devo criar uma formação sobre o assunto? Olha, acho que faz tempo, não é, Fran, que o jornal... Porque eu estou dizendo até isso, por quê? Porque eu lembro que eu estava no cursinho e tinha muito essa ideia, os professores falavam, vocês têm que ler jornal, porque a hora que cair tal assunto na redação, vocês vão ter o que falar. Eu pensei assim, o que significa ter o que falar? Significa eu saber daquele assunto, poder discernir sobre o assunto, poder expor o que eu estou achando, ou significa eu dizer, eu sou uma pessoa culta, li jornal e segundo fulano, eu tenho tal explicação sobre um assunto. Sim. Os jornais, eles sempre tiveram uma parte formativa. Nós sabemos que o Machado de Assis escrevia os jornais, literatura. E nós sabemos também que os filósofos escreviam. Quer dizer, muita gente até hoje não se deu conta, né, que o Kant escreveu aquele texto, né, o que é o entendimento, ou o que é o iluminismo, para um jornal. E o debate que estava se fazendo ali era um debate sobre o casamento. Se o casamento era para ser no civil ou no religioso, qual casamento que valia, né? Então, tem muita gente... E o Kant entrou na jogada e pôs a marca filosófica dele, né? E hoje você estuda esses textos nos livros. Você não imagina um texto desse no jornal. Embora você possa abrir determinados jornais e encontrar textos pesados, né, pesados de filosofia, formadores. Sim. Né? Por exemplo, me lembro que durante muitos anos
o Lebrun, que é um filósofo francês e que morou no Brasil durante muitos anos, né, escrevia para os jornais brasileiros e depois, no final de um certo tempo, ele reunia esses textos num livro, né, em livros dividido por política, antropologia, filosofia e tal. E esse livro eram verdadeiros livros de filosofia tão importantes quanto aqueles que ele fez para uso exclusivamente acadêmico. Então, esta elasticidade do jornal é possível, é benéfica. Sim. E não se deve nunca acabar, né? E nem se deve ser reduzida, por exemplo, ao caderno de domingo. Né? Então, o caderno de domingo é mais literário. Acho isso uma bobagem. Acho que o jornalismo teria que ser cotidianamente, ter uma parte fundamentalmente literária. Quando os jornais começaram com os seus sites, era um jornal mais... interpretativo? Não, ele... Mais noticioso? Como é que ele era? Ele não fazia essa divisão tão fechada entre os assuntos. Por exemplo, política, fala só sobre política, economia, só sobre economia. Não, era algo mais amplo. As notícias estavam ali expostas, não eram tão fechadas. Agora não, tá tendo uma reprodução do jornal. Do papel. Do jornal em papel. Mesmo no site. Mesmo quando não é o jornal no site, ele reproduz um pouco aquele esquema. O que aconteceu? Os dois jornais aqui de São Paulo, os maiores, a Folha e o Estadão, não tinham essa formatação de site assim na internet. Quando um mudou, o outro rapidamente mudou também. Agora, uma coisa que eu noto também nesse jornalismo, jornalismo de papel, que agora passa para a internet, é um jornalismo que corre atrás da televisão. Né? Ele tem uma parte enorme envolvida com o comentário do que se passa na TV. Né? Quase que como uma revista Contigo, Tititi, né? Que é o F5 lá para a Folha, e que é colocado no mesmo pé, né? das outras áreas. Talvez né? maior importância ainda, porque eles ganharam um site exclusivo só para isso. Tem uma pergunta do Daniel. Ele pergunta se o texto é explicado pelo contexto ou o texto cria o contexto. Uma das coisas mais interessantes que os neoestruturalistas, ou os pós-estruturalistas, né, mas melhor dizer assim, os pós-estruturalistas descobriram ou enfatizaram, vamos pegar aí o Saussure como um estruturalista, e vamos chamar aí o Derrida como um pós-estruturalista. Né? Uma das coisas mais interessantes que esses pós-estruturalistas insistiram contra o Saussure, contra o Foucault, é que esse chavão, né, o texto precisa ser explicado pelo contexto, né, era um chavão complicado de se cumprir. Por quê? Porque como que é dado o contexto? O contexto também não é dado por um texto? Né? Então, na verdade, o que você tem é o quê? É um texto que se explica por outro texto. Um texto diz de um assunto, o outro texto diz do contexto, mas ele é texto também. Né? Naquele livro, Aventuras da Filosofia, eu tinha que explicar isso daí no segundo volume, não conseguia. Aí eu consegui uma gravura de um filósofo americano que ele mostra duas escadas rolantes, né? E uma escada rolante, as pessoas com um cachorro no colo, né, descendo, e a outra, na escada rolante, com um cachorro no colo, subindo. Né? E a placa, né, ali, né, do lado, diz, uma placa informativa, né, para subir ou para descer, pegue o seu cachorro. Né? Quer dizer, o cachorro não vai no chão, ele tem que ir no colo. Né? Para subir ou descer, pegue o seu cachorro. Chega um cara, né, ali, e ele está sem cachorro. Então ele não sobe nem desce na escada rolante. Ele tem que voltar em casa para buscar o seu cachorro. Né? Então, o que faz com que haja o entendimento?
O texto ou o contexto? O texto. O texto é que faz o que dá o contexto ali naquele caso. Por quê? Porque buscar o cachorro ou não buscar o cachorro, né? É o texto que está mandando, né? E ele é que está dando o sentido da coisa, né? Ele que está criando aquele sentido que se esperava que o contexto criasse. Né? Então esse exemplo mostra bem isso, né? Isso é muito interessante de você poder lembrar, porque muita gente fala assim, né? A linguagem é mera linguagem, o importante é o contexto. Ora, mas o que é o contexto também se não uma linguagem? Exatamente. Né? Porque ele se apresenta para você como texto, senão você não fica sabendo. Então é preciso entender aquilo que o Hort sempre dizia, que nós não temos um texto final. O Hort dizia isso, o Nietzsche também. Você não tem um texto final. Né? O que você tem é um conjunto de textos e textos e textos e textos que vão um remetendo aos outros, né? Num jogo de espelhos praticamente infinito. E quem que vai pôr fim nisso ser infinito? Você que vai pôr fim. Você vai chegar e falar, não, eu quero uma explicação daqui até aqui. Esse meu texto aqui é o texto que eu vou considerar final. Né? E aí para. Né? Porque, na verdade, você sempre pode construir mais um texto a respeito de outro texto. Exatamente. Né? Você não tem a interpretação que termina. Sim, final. Né? Final. Né? Isso não quer dizer que não existe certo e errado. Sim. Né? Porque uma interpretação pode estar errada, né? Mas isso não significa que não pode ter uma outra interpretação, que é um debate muito interessante também, sobre, que até você conhece bem, né? Até melhor do que eu, o debate do Humberto Eco com o Richard Rorty. Né? Sim. Paulo, o William Euclides pergunta, a filosofia, quando se aproxima da arte, pode cumprir um papel comunicador maior? Não, nós chegamos à conclusão que não, né? A arte contemporânea, com o Danto, chegou à conclusão que não, chegou à conclusão que a arte, nos tempos contemporâneos, ela roubou da filosofia o próprio filosofar. Por quê? Porque antes nós pensávamos que a arte precisava de uma interpretação filosófica para se compor à estética. Não é verdade? Mas os artistas contemporâneos resolveram filosofar com a própria arte. Andy Warhol, né? A obra de arte não precisa de filosofia, por quê? Porque ela própria cria perguntas filosóficas. Né? A própria pergunta se ela é arte ou não. Né? Que o Andy Warhol faz coisas que é arte ou não. Né? Colocou uma cadeira cheia de banha, né? Uma das obras, e a outra obra é um vaso sanitário. Vaso sanitário. Não, ele tem também um vaso sanitário. Né? Quer dizer, o que faz com que uma obra de arte seja chamada obra de arte? Né? Quer dizer, então, essa é uma pergunta que era filosófica, mas ela é feita por filósofo? Não, ela, a partir do momento que o Andy Warhol faz aquilo ali, né? Ele pega ali como é que chama? As caixas de bombril, de Brillo Box lá, aquelas coisas, né, que ele faz, uma caixa qualquer, né, que fora da galeria não seria obra de arte. Põe na galeria, ela passa a ser obra de arte porque está no lugar da obra de arte, né? Então a própria obra está questionando o que é estética, o que é obra de arte. Exato. Portanto, ela está aposentando a filosofia. Eu não estou dizendo... Não precisaria de uma filosofia da arte para... Não precisaria de uma filosofia da arte para falar disso. Eu não estou dizendo que com isso se encerra a filosofia da arte. Eu estou dizendo que para o Danto, né, que é um filósofo americano e que foi artista, inclusive um bom artista, ele lança essa tese do fim, né, o fim da filosofia da arte, da história da filosofia da arte, por conta desses episódios. Então também é uma questão contemporânea, um debate contemporâneo isso daí, né? Paulo, a Marisa, aqui do bairro do Limão de São Paulo, ela está falando sobre a questão da verdade na escrita, sobre essa repetição que ocorre nos jornais, e ela falou que ela percebe que está faltando criação e está faltando uma certa investigação, e não só dos jornalistas já formados, também nas faculdades, os trabalhos acadêmicos, que acabam se tornando uma repetição, uma cópia daquilo que já foi escrito, com citações, né? E nada se expõe, se critica e se fala de novo. Né? Olha,
assim... Então, será que... O que eu queria saber agora é o seguinte, pensando nessa pergunta dela, você acha que talvez esse problema dos jornais serem repetitivos seja um problema na formação dos jornalistas? E tem mais também. A partir do momento que a formação de jornalista não é mais obrigatória, isso vai influenciar num jornal pior? Não, vai influenciar num jornal pior, certamente, porque quem faz o jornal, mal ou bem, ter a universidade é sempre a possibilidade de você ler textos que você não leria não tendo. Então, né? Agora, o problema o problema maior é que o jornal sempre soube lidar com essa possibilidade de você ter jornalistas e também não ter. Sim. Né? Então, acho isso que é essa... importante, né? lógico, isso é importante. Agora, o jornal brasileiro, ele aproveita pouco os intelectuais que existem no país. Né? Por quê? Porque muitas vezes eles fazem uma coisa horrorosa, né? que é o seguinte, vamos pegar assim, uma universidade federal. Né? Às vezes você tem num departamento 40 doutores. Puxa vida, 40 doutores. Muitas vezes aqueles doutores nunca passam uma vida sem fazer um artigo para um jornal. O máximo que a gente vê de aproveitamento vamos supor, de professor universitário é quando alguém faz uma reportagem na televisão sobre um tal assunto e coloca ali um pequeno comentário do psicólogo que estudou ou, por exemplo, sobre um historiador aquela que estuda... picotagem, né? Isso, aquela pequena aquilo picotagem. me irrita profundamente. Ou então, por exemplo, um historiador que estuda estudou a guerra no Vietnã, ele pode fazer uma comparação com as guerras que estão acontecendo agora. Esse pequeno recorte... Se tem uma coisa que me irrita, é o jornalista pegar o telefone, ligar para perguntar para você o que você acha disso, depois liga para o outro, aí ele monta uma matéria com citações de vários intelectuais. Exatamente. Ele faz um recorte fora de contexto. Isso é desgraça total. Isso é horrível, quando o cara começa, tipo de jornalismo horrível. Pega o telefone, eu falo assim, olha, você vai me entrevistar? Você quer artigo? Ah, não, eu quero a sua opinião. Eu já sei que ele vai fazer aquela montagem. E aí já me irrita profundamente, né? Porque vai sair aquela coisa, fulano da USP falou isso, fulano da USP... Exatamente, isso fica aparecendo as revistas... Isso é falta de informação. Isso é falta de formação do jornalismo. E isso fica aparecendo as revistas de tititi, de coisas sobre atores, como assim, coloca uma frase do autor que ele disse alguma coisa e faz um rebuliço sobre aquilo, né? Não, isso aí isso é falta de formação horrível. Mesmo, né? Então eu vou aproveitar a pergunta da Catarina Souza, ela quer saber o que é um bom jornalista, então? Um bom jornalista seria exatamente aquele intelectual, né, capaz de não escrever todo dia, ou toda semana, ou todo mês, o mesmo texto. Porque o que a gente vê é a escritura do mesmo texto. E aí não é a incompetência só dele, ou a incompetência é muitas vezes do jornal. Por quê? Porque o emprega para além daquele que ele pode fazer. Por exemplo, você pegar um jornalista, ou pegar um intelectual, ou pegar um filósofo, e pedir para ele uma coluna semanal. Ora, nem todo jornalista, nem todo filósofo, nem todo escritor, nem todo historiador tem condições de criar semanalmente uma coluna. Tem gente que não tem essa capacidade, e tem gente que tem. Né? Então, muitas vezes o cara compromete um intelectual, né, para fazer uma coluna tais e tais dias no jornal. Não precisa nem ser o seu jornalista, qualquer intelectual. Né? Mas o cara não tem fôlego para isso. Não tem fôlego. A fonte esgota rapidamente. A fonte esgota por quê? Porque muitas vezes a posição intelectual dele é comprometida, fechada. Eu acho que então ele vai sempre repetir certas posições. Sim. Por isso que eu acho que para um bom jornalista falta um pouco de uma formação intelectual maior em humanas, em economias, mas não específica naquilo sobre o que ele vai escrever. Mas falta uma formação ampla, maior. Falta um pouco de... E falta um pouco... poder errar, falta um pouco ele poder mudar de opinião, falta um pouco talvez falta um pouco de ousadia no jornal. Não sei no jornal internacional. Eu falei mas no jornal brasileiro eu acho que falta um pouco de ousadia. Lembra aquele dia aqui com o Marcelo Coelho que eu falei para ele a respeito de que não tinha filósofo no jornal? Aí ele lembrou que a Folha estava com 2 filósofos, né? Trabalhando lá. Mas veja, né? Por que a Folha tem esses 2 filósofos? Porque um é de direita e o outro é de esquerda. Então ela põe para contrabalançar. Mais ou menos o que os jornais de noticiários na televisão fazem diariamente. Só que eles já esgotaram aquilo que eles podiam dizer.
Sim. Por que eles já esgotaram? Porque um é de direita e o outro de esquerda, e eles estão apenas trocando, né, o assunto, mas a pegada é sempre a mesma. Um vai terminar falando tal coisa conservadora, o outro vai terminar tal coisa dita progressista, que todo mundo já falou, então vai enchendo o picuá, entendeu? Vai enchendo o saco. Então, o jornal é inteligente quando ele se permite a fazer isso, a pegar filósofos, a pegar historiadores, a pegar psicólogos, a pegar médico, a pegar qualquer... que seja capaz de não ter uma caixa fechada, de não ter a cabeça fechada e de poder, num determinado dia, falar uma coisa e no outro dia falar, pô, você lembra aquele artigo que eu fiz? Eu discordo dele. E aí o leitor vai começar... Mas quando falta memória e quando as notícias são só notícias do boom, não existe uma história da notícia, você não continua sobre aquele assunto, realmente o que cabe aí é esse tipo de jornalismo que está sendo feito, né? O Guilherme de Assis está perguntando se você acredita que o jornalismo, especificamente no Brasil, merece e precisa ter mais seriedade e menos sensacionalismo. Não, eu não acho, não. Eu não acho. Eu acho esse papo moralista demais. Né? Se tem uma coisa que eu não gosto, é ataque moralista à Rede Globo, a jornal, esses ataques assim do tipo, temos que ser uma imprensa séria. Veja, primeira coisa, a pessoa que fala isso, ela é a primeira a não ler se não tiver sensacionalismo. Essa que é a verdade. Né? Por quê? Porque o chamado sensacionalismo, né? o chamado sensacionalismo, ele muitas vezes não é nada sensacionalista. Não é nada sensacionalista. Sabe por quê? Porque a realidade do que acontece no dia a dia é muito mais sensacional do que toda a nossa possibilidade de retratá-la e toda a nossa possibilidade de ficção. Quando você escuta certas histórias, né, que ocorrem no cotidiano, você fala, puxa, isso deveria estar no jornal. Aí você vai ver, mas está amenizado. Por quê? Porque a história era tão forte que não houve possibilidade de representá-la. Né? E é por isso que há autores ditos malditos, né? Tipo Nelson Rodrigues, onde o cara tenta fazer com que a ficção ultrapasse a realidade. Por quê? Porque, na verdade, a realidade sempre vai ultrapassar a ficção. Adorei isso. Paulo, o William Euclides está falando, já que a gente está falando de jornalismo e TV, também sobre as séries de TV, como House, por exemplo. Até mesmo desenhos animados. Qual a importância desse tipo de atividade? Bom, essas séries de TV é a contrapartida dos americanos em relação às nossas novelas, né? Só que com uma qualidade altamente superior. Veja, a melhor atualmente é o Mad Men, né? O House teve a sua época áurea também, mas, por conta de questões financeiras, ganhou-se muito dinheiro e quis continuar para além do que aconteceu. Além do que tinha de história para se falar. E aí entrou por uma situação insustentável, né? Até as pessoas que estão no Orkut já assistiram o House. Exatamente. E a Neila, que foi aniversário da Neila também, ela quer aqui mandar parabéns. Parabéns, Neila, para você. Parabéns, Neila. Ela quer saber, para você participar de muitos programas de TV, para escrever muitas matérias para jornal, o que você acha que é necessário para poder se escrever bem? Escrever bem é simplesmente escrever como se conversa. Nunca procurar escrever para além daquilo que você conversa, para o teu jeito de conversar, a tua forma de falar. E nunca escrever de maneira escolar. Né? É sempre escrever para mostrar para alguém, para atingir alguém, para cutucar alguém, para ferir alguém, para agradar alguém também, mas escrever para alguém que vai ler como leitor e não que vai ler como professor. São esses dois conselhos. Talvez o que a gente tem de ideia de que uma tese é escrita para ninguém ler. Né? Então, assim, o que é escrever bem? É escrever para alguém. Até mesmo fazer um bom exercício, você pegar um amigo que você tem, passar para ele o texto ou ler para ele o texto e ver se colou, se não colou. Um dos mais brilhantes escritores que eu conheci assim, lendo, né? É o Karl Marx. Porque ele faz literatura científica, com pegada filosófica e, ao mesmo tempo, com humor, né? E mais do que isso, de maneira popular. Né? O Manifesto Comunista é uma maravilha, né? É um texto popular,
para ganhar a pessoa, mas ao mesmo tempo tem um certo rigor acadêmico e ao mesmo tempo é bem humorado. Tem gente que realmente acerta a mão para Acerta escrever, a mão, né? O Marx e o Engels escreveram isso, eles estavam por volta dos 30 anos. O Capital também. O Capital também é muito interessante. Agora, em termos de literatura, aí eu fico sempre pensando assim. No outro dia eu falei assim, eu fui na livraria, estava vendo as coisas lá, e aí eu falei assim, puxa vida, que sorte que eu não me meti a escrever ficção. Olha, né? Tinha uma pergunta agora sobre isso. Se você não pensa em escrever uma ficção filosófica, digamos assim. Não, é que a filosofia já é uma grande ficção. Né? Já é uma grande ficção. Dá para brincar muito com a filosofia. Lógico, já. Né? Mas que sorte que eu tive de não querer escrever uma ficção que não fosse filosófica. Né? Ou escrever uma ficção. Por quê? Porque quando a gente vê um grande filósofo, a gente não fica envergonhado de escrever filosofia. Mas quando a gente vê um grande escritor, tipo Machado de Assis, a gente fica envergonhado de querer escrever ficção. Outro dia eu estava na livraria, eu fiquei assim, olhando, pensei assim, por que todas essas pessoas que estão aqui nos livros, né, por que elas não evitam, por que elas escreveram? Se elas tivessem lido o Machado, elas não escreveriam. Elas teriam, né? Porque, olha, meu Deus... É um tipo de literatura filosófica, digamos assim, que eu gosto muito. Não consegui ler a Heloísa ainda do Rousseau, porque eu não encontro o livro. Mas tem uma que eu adoro, e eu acho que eu vou gostar da Heloísa. Mas o que eu gosto muito é a Utopia, do Thomas More. Que é bem escrito, bem humorado. E é muito literária. É muito gostoso de ler, é literário, é filosófico, sabe? Então eu acho que é um dos autores também que acertou. Eu gosto de Utopia. Bom, sem contar o Platão, né? Nossa, que é o melhor de todos, né? Fantástico. Eu quero terminar com uma frase do Oscar Wilde, que eu achei muito interessante. O jornalismo moderno tem uma coisa a seu favor. Ao nos oferecer a opinião dos deseducados, ele mantém-nos em dia com a ignorância da comunidade. É verdade, tem muito verdade. É uma frase ótima, e vindo né? dele, né? E vindo dele, pela história de vida que ele passou, né? É significativo, né? Eu adorei essa daqui. Vindo do Oscar Wilde é significativo. E a história de vida do Oscar Wilde é aquela história que ultrapassa a ficção, né? A gente está vivendo muito isso hoje, né? Olha... Só de ler o jornal a gente percebe bem o que está acontecendo de problema na educação e em todos os outros setores, na verdade. Não precisa, a notícia não diz nada, né? Mas o texto do jornalista diz. E justamente pela notícia não dizer nada é que a gente sabe que tudo está sendo dito nesse momento, né? Vou mostrar mais uma vez o livro, pode ser? Mostra. Estão pedindo para eu mostrar e estão pedindo Ganhei desconto. uma entrevista por esse livro, né? Gente, verdade, vocês não sabem o que o Paulo gravou esse final de semana. Babado. Gravou a entrevista com o Abu Janra. Acredito que no próximo mês, não é? Vai passar a entrevista. Meio de julho, né? No meio de julho, mas a gente lá avisa aqui no programa. Provocações. Programa Provocações do Abu Janra, muito legal. Então esse é o livro do Paulo Freire. Tem prioridade, tem poucos volumes, mas tem prioridade para quem escrever para a gente falar que é a Senhora da Coruja e tem desconto também. Então é isso, Paulo. Essa semana acabou já, de novo. Acabou, nós temos que pedir desculpa porque o Eugênio Butti não apareceu. Isso aqui em São Paulo é comum, a pessoa sai e o trânsito a pega, né? Ela sai e não consegue chegar. Choveu, tem esse problema. Choveu, tem sempre esse problema, né? Mas a gente tenta trazer ele uma outra vez, não é verdade? Certamente. E a gente conversa. Então tá, pessoal. Boa semana para vocês. Escreva pra gente, mandem as perguntas por vídeo também, porque essa semana a gente não recebeu nenhuma pergunta por vídeo, não é verdade? É verdade. Semana que vem eu quero ver pergunta com vídeo, hein? Boa semana. Até semana que vem, pessoal.